Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham pela página do Senac TB, Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, de Tubarão. Eu me chamo Marília e hoje, nesta breve exposição, nós falaremos a respeito do item 6 do livro Hora Certa, do autor espiritual Emmanuel, por Chico Xavier. E esse item, esse capítulo, nos traz uma reflexão bastante importante sobre a importância de confiar em Deus e caminhar. Já no seu título, que diz justamente confie em Deus e caminhe. No primeiro momento desse texto, no primeiro parágrafo, Emmanuel nos convida a um exercício de confiança. Guarda a confiança em Deus e não te detenhas. Ser cristão nesse mundo, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil renunciar às pequeninas coisas materiais de todos os dias em favor da vida espiritual. E é justamente a isso que Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, vai aludir neste capítulo de Hora Certa. Então, nós devemos confiar em Deus. O Evangelho está repleto de mensagens que nos exortam, que nos convidam a esse exercício de confiar em Deus, de confiar em sua bondade, em sua divina providência. Muitos te anotam entusiasmo na fé que abraças e por isso te repelem, mas Deus te acolhe. Quando nós optamos em seguir os passos de Jesus, naturalmente nós vamos repelir muitas pessoas. Assim como Jesus repeliu ao seu tempo. Por quê? Porque seguir os passos do Mestre nos obriga a mudar, a melhorar. E aqueles irmãos que ainda se detêm no materialismo, no egoísmo, não que não sejamos egoístas, ainda somos e muito. Entretanto, já iniciamos essa jornada em torno da vida espiritual, em torno da evolução, da reforma íntima. E muitos vão nos repelir. Aos olhos do mundo, o espírita e o cristão, que nada mais são do que a mesma coisa, muitas vezes passa por bobo, por pacífico em excesso. Ah, mas alguém lhe ofendeu, você devia ter revidado. Nossa, se fosse comigo... Então, por vezes, nós escutamos isso. Ah, você é muito Caxias. Mas nós sabemos a importância de agir no bem, de agir certo. Tanto é que hoje, quando erramos, a nossa consciência nos acusa, nos diz que é hora de parar, que é hora de meditar e de refazer os passos. E Emmanuel continua nesse item muito bonito e que nos fala sobre a importância de confiar e seguir. Muitos te conhecem o coração aberto aos sentimentos mais elevados e te envolvem no abuso. No entanto, Deus te defende. Muitas vezes nós, como cordeiros, temos medo dos leões e dos lobos do mundo. Mas aquele que confia em Deus deve confiar, deve realmente crer, acreditar que as coisas darão certo e que nós podemos e sempre contamos com a proteção de Deus. Entretanto, não devemos ser imprudentes. Muitos dos perigos que por vezes nos rondam foram causados pela nossa própria imprevidência. No exemplo clássico, tem até um adágio que diz assim: confie em Deus, confie na providência, mas feche bem o seu carro, sua casa. Ou seja, isso não, a providência divina não nos permite sermos inconsequentes e imprudentes. Ou seja, nos cuidemos para que estejamos bem cuidados por Deus. E aí o Evangelho, que nos é rico nas mais altas lições de vida, que é um compêndio, uma coleção de lições que não tem tempo, é atemporal, ou seja, é atual todos os dias, vai nos falar no capítulo 18, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do ajuda-te e o céu te ajudará. No capítulo Buscai e achareis, item 1, capítulo 25 do Evangelho. Então, devemos nos ajudar, fazer por onde para que sejamos ajudados, fazer o melhor que possamos. Ou seja, como estudante que, em se preparando para uma prova, faz suas preces e pede: Senhor, me ajude.
a ter a melhor resolução. Ou seja, ele estudou, agora eu não posso pedir o melhor se eu não me preparo. E o que Emmanuel vai dizer aqui, sobretudo essa lição, de que mudar e de seguir o Evangelho não é fácil. Muitas vezes nós seremos criticados, reprovados, repelidos. Por quê? Muitas vezes porque não bebemos, porque não nos damos a assuntos fúteis, já não gostamos de certas conversas, atendemos a todos com o mesmo respeito e amor. Assim devemos proceder, se não o fazemos, é hora de melhorar. E Emmanuel vai nos dizer, e às vezes nós nos sentimos desanimados. Por quê? Como somos seres gregários, nós queremos fazer parte de estar no mundo. Mas o Evangelho também vai nos dizer sobre a importância de estar no mundo sem ser do mundo, ou seja, estar como os homens do nosso tempo. Usar as roupas da época, trabalhar nos serviços que o mercado da época oferece, ter o estilo da época, porém sem nos apegar demais às coisas materiais e tendo a certeza de que tudo aqui nos é empréstimo, até o corpo, que reveste o nosso perispírito, casa do nosso espírito. Muitos te julgam doente, incapaz, entretanto, Deus te fortalece. Então, muitas pessoas vão dizer, coitado, não sabe se defender, mas que bobo, mas que Caxias, todo mundo deve passar a perna nessa pessoa. Contudo, Deus ali está nos defendendo, Deus ali está nos auxiliando e nos fortalecendo. Sim, porque sem Deus nada é possível. Certa feita, conversando com um amigo de infância que é médico, e eu observei um tratamento que um paciente havia me relatado, paciente desse meu colega, havia me relatado que esse menino tinha mãos milagrosas, ele é um médico maravilhoso. E aí eu fui relatar a ele, olha, o senhor fulano é meu colega e me falou o quão bem você fez para ele. Ele disse, Marília, eu só uso da medicina, quem cura é Deus. E eu achei aquilo muito bonito, porque sem a providência divina, nada é permitido, nada acontece. Então, criamos que Deus nos fortaleça diante dos baques emocionais, das decepções, dos reveses que a vida terrena muitas vezes nos traz. E, como eu ouvi uma vez numa palestra espírita, muitas vezes aquela dificuldade disfarça uma bênção, esconde dentro dela uma grande bênção, que nos livra de algo pior, de algo que poderia de fato nos atrasar muito nessa marcha rumo à perfeição, rumo à evolução. Muitos te examinam a assiduidade em serviço e te zombam na dedicação. Contudo, Deus te registra o amor aos compromissos assumidos e não te desampara. Então, façamos o melhor. Certa vez, conversando com um aluno que havia feito um trabalho mais ou menos, né, aquele trabalho razoável, conhecendo suas habilidades, a sua esperteza, a sua inteligência, eu disse a ele, fulano, não cumpra tabela. Sim, nós não estamos aqui, meus irmãos, para cumprir tabela. Nós estamos aqui para fazer o melhor que possamos. Mas se eu fracassar, mas aí você deu o melhor de si, o melhor que você podia. E aí você se deu o melhor de si, se errar, vai descobrir uma nova maneira de fazer as coisas e uma maneira de não fazer. Então, sempre demos o nosso melhor. Ainda que num bom dia, ao atender ao telefone, ao mandar uma mensagem através do aplicativo, ao conversar numa reunião, ao chamar a atenção de alguém, seja nosso filho, seja um funcionário, enfim, que o façamos com bondade e o façamos da melhor forma, que assim Deus estará conosco. Tendo a ideia de que se o mundo zomba, se o mundo nos repele, Deus nos acolhe com muito amor. Muitos te assinalam a bondade e o desprendimento e te crivam de ironias. No entanto, Deus te contabiliza os gestos e não te abandona. Ou seja, Deus tudo vê.
Há até uma parte do Evangelho que diz que até os fios do nosso cabelo estão contados. Ou seja, Deus nos conhece a fundo, como por vezes nem nós mesmos somos capazes de conhecermos. Então, tenhamos a confiança de que Ele fará o melhor. Mesmo numa dificuldade, Deus está conosco. Ali é que Ele mais está conosco. Tem uma poesia, uma história da qual eu gosto muito, chamada Pegadas na Areia, que os irmãos devem conhecer. Era a história de um homem que viu a sua vida através de um sonho no qual ele caminhava do lado de Jesus e conversava com Jesus. E o que ele observou? Sempre as 4 pegadas na areia, 2 dele e 2 do Mestre Jesus. E interessante foi perceber que nos momentos mais difíceis da sua vida, havia apenas 2 pegadas, a sua própria. E aí ele questionou: Senhor, por que nos momentos mais duros da minha caminhada, quando tive perdas, quando tive reveses, quando tive dores intensas, tu me abandonaste? Fracos que somos, né? Duvidosos que somos, questionadores ao extremo. E Jesus disse: filho, querido, nesse momento você só vê 2 pegadas, são as minhas, porque nas horas mais duras da tua existência, eu não só estava ao teu lado, como eu te carreguei nos braços. Então tenhamos a confiança de que Deus, nosso Pai, e o Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, permanece conosco, ainda que o momento seja duro. E vivemos, em termos de humanidade, um momento muito delicado. Na nossa cidade, com os hospitais lotados, na nossa região, que está num nível gravíssimo para o coronavírus, estamos num momento delicado que exige de nós muita reflexão e muita atenção e prece. E aí, ainda no Evangelho, no capítulo 18, 2 itens vão nos falar diretamente ao coração. Primeiro, a porta estreita, de que o caminho da redenção, o caminho para o bem, é uma porta muito estreita, que poucos passam. E reconhece-se o cristão pelas suas obras, ou seja, nós seremos reconhecidos pelo bem que tenhamos feito. Não importará, quando chegarmos ao mundo espiritual, os títulos que aqui ostentávamos, a riqueza que aqui tínhamos, e sim o bem que fizemos, as dores que acalmamos, as tristezas que ajudamos a sanar, as lágrimas que enxugamos, as vezes em que oferecemos o nosso ombro para que o nosso irmão chorasse, as vezes que oferecemos o concurso da audição sincera e atenta para aquele irmão que estivesse necessitando, como a gente diz popularmente, desabafar. Por vezes na vida gostamos muito de falar, mas é importante, tão importante quanto e até mais, é sabermos ouvir. Ouvir com amor, ouvir com atenção, ouvir de todo o nosso coração. E Emmanuel continua: muitos, talvez, por não desejarem servir ao próximo, te solicitam o afastamento das obrigações que procuras enobrecer, mas Deus te livra do desequilíbrio e do mal. Quando nós estamos a serviço do bem, não é que nós não iremos sofrer, mas nós estaremos conectados com os irmãos da espiritualidade amiga. E aí, o investimento daqueles irmãos, as investidas daqueles irmãos ainda na sombra, a quem devemos, a quem, né, de quem eles, né, nós, né, não sendo amados por eles, poderíamos sofrer se desligados do trabalho na caridade, no bem, as suas investidas. Poderíamos sim estar à mercê. Claro que há tudo ao ajuste de contas, mas quando estamos trabalhando no bem, nós nos livramos de muitos males, de muitos perigos, de muitas angústias. Então, a importância de trabalharmos, a importância de estarmos a serviço da caridade, da bondade em cada gesto. Muitos te desconhecem o esforço no trabalho. No entanto, Deus te acompanha as tarefas de cada dia e te abençoa. Prossegue adiante, confiando na presença e na justiça de Deus. E Deus te concederá hoje e sempre tudo aquilo que te seja melhor. E aí, meus irmãos, fica uma reflexão para nós. Deus não dá o que a gente quer, muitas vezes, mas o que nós precisamos, sempre Ele dá.
Nenhuma prece, isso eu ouvi de uma irmã nossa do centro espírita, fica sem resposta. Então, às vezes, nós clamamos a Deus por algo e aquilo não vem. E aí nós achamos, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não está me escutando. Gente, Ele ouve a todo momento, em cada apelo, em cada momento em que a gente se reserva e às vezes chora, Ele está vendo. Porém, Ele dá o que nós necessitamos e não o que nós queremos. Há até uma analogia que eu lembro dos tempos da evangelização espírita, que fala que Deus, se nos desse só aquilo que nós queremos, seria comparável a um pai que, tendo seu filho nas travessuras quebrado o braço, o pai vai lá e quando o filho chora, que está com calor, que o gesso coça, o pai vai lá e tira, deixando com que o braço do filho permaneça quebrado. Isso acarretará uma dor muito maior no futuro. Então, às vezes, Deus não nos dá aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos para crescer. Diante das dores da vida, que nós saibamos confiar. Confiar e caminhar sempre, sempre, com fé de que tudo que acontece é o melhor. De que tudo aquilo que vem no nosso caminho não é acaso, não é azar, não é uma, entre aspas, praga que me rogaram, mas é aquilo que necessitamos. E se sofremos a reprovação dos outros, porque estamos no caminho certo, porque seguimos a Jesus, fiquemos muito felizes. Claro que nenhum de nós, né, nos dói ser alvo de rejeição, mas pensemos no seguinte: se nós estamos de bem com a consciência, se estamos fazendo aquilo que o Evangelho nos diz que devemos fazer, e assim sofremos retaliações, sofremos reprovações, críticas, muitas vezes cruéis, mordazes, que saibamos que estamos no lugar certo e agindo da melhor maneira. Que estejamos sempre felizes em confiar no Pai e em seguir os passos do nosso querido Mestre Jesus. E que possamos, meus irmãos, nesse resto de semana, fazer o melhor que possamos. Confiar e continuar caminhando, mesmo e sobretudo diante das dificuldades, porque com as dificuldades nós também crescemos. Que saibamos que as lágrimas e as dores não duram para sempre. Que para aquele que trabalha no bem, a recompensa é sentir-se bem, sentir-se aliviado, sentir-se tranquilo em tempos vindouros. Se hoje nós sofremos, não é por acaso. Saibamos aproveitar esse sofrimento para crescer. Se estamos bem, bendigamos a Deus. E olhemos, por mais que tenhamos problemas e sofrimentos, e todos, absolutamente todos nós os temos, que nós saibamos agradecer as bênçãos que Deus nos concede todos os dias. Que o Mestre Jesus nos conceda amor, serenidade, que nos ajude a perdoar, que nos ajude a vencer o orgulho e o egoísmo e nos colocar a serviço da caridade, do amor, tal como o Mestre tão bem o fez e ainda o faz, porque tanto ele quanto o Pai trabalham até hoje. Muito obrigada pela atenção e carinho dos irmãos. Desejamos um bom resto de semana e que o Mestre Jesus nos abençoe. Que assim seja.